Bom dia, meus amados. Hoje eu quero deixar uma palavra de fé para você neste dia, que está lá no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 5, versículo 27, que diz: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. A Bíblia fala de uma mulher que não tem nome, falamos da mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher que fazia 12 anos que sofria de uma hemorragia, de uma menstruação constante, em que durante esses 12 anos ela gastou todo o seu dinheiro tentando ser curada com os médicos e não conseguiu. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que existia um homem que se proclamava filho de Deus e que ele estava pregando o evangelho, multiplicando pães, curando cegos, curando leprosos, curando enfermos que fazia 32 anos que não conseguiam andar. E ela ouviu falar de Jesus e ela colocou no coração dela, dizendo para si mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela usou apenas um princípio chamado fé. Você crê naquilo que ainda não viu. Essa mulher passou por uma multidão de pessoas, porque Jesus vinha com o chefe da sinagoga para a casa dele, para curar a sua filha, que também fazia 12 anos que estava nascida e naquele momento estava doente e à beira da morte. Então Jairo estava conduzindo Jesus, ao redor deles uma grande multidão, e essa mulher pela fé conseguiu passar por todos e tocar apenas na orla das vestes de Jesus, por baixo. E a Bíblia diz que imediatamente ela sentiu que estava curada e que a hemorragia tinha cessado. E a Bíblia diz que Jesus parou e perguntou aos seus discípulos: quem me tocou? E os discípulos, olhando para os outros, disse: mestre, a multidão te toca, como é que tu falastes quem te tocou? Mas Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder ou virtude. Jesus sentiu sair dele poder. Jesus sentiu que alguém tocou nele de uma forma diferente do que as outras pessoas estavam tocando. Alguém tocou nele com fé. Então, no meio daquela multidão de pessoas, existia uma que tinha fé. E através da fé dela, ela conseguiu a cura para a sua vida. Eu não quero aqui exemplificar como alguns pregadores fazem. Se você estiver doente, toque. Não. É fé. É você se prostrar diante de Deus e acreditar que a sua oração, apenas a sua oração, e o seu crer e o seu acreditar que Jesus veio à terra, ele é filho de Deus, ele subiu aos céus, ele deixou aqui na terra o Espírito Santo para nos ajudar e ele ainda tem poder de curar tudo o que você precisar, toda doença, através de um simples toque vindo dele. Porém, é necessário que você tenha fé. Sabe aquela fé que você tem quando você coloca um leite para ferver e tem certeza que ele vai ferver e quando você vira as costas ele derrama? Isso é fé. Nós precisamos ter essa fé. Não do tamanho de um grão de mostarda, porque fé pequena não move montanhas. Mas a Bíblia diz como um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, mas dá uma maior árvore. Então, que a nossa fé, a Bíblia diz que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você vê que esse Deus que desceu, que é o Deus dos Hebreus, que é um Deus que abençoa um povo hoje mais rico do mundo a respeito de petróleo e de tudo, tanto da descendência de Isaac ou de Ismael, eles têm fé no Deus deles. E nós somos herdeiros desse Deus. Jesus, ele veio para nos dar vida. E nós precisamos acreditar que ele é Deus, que ele cura, que ele salva e que ele liberta. A única coisa que eu peço a você hoje, que eu sei que é difícil, tenha fé. Busque ao Senhor, que ele deixará ser achado por vocês. A Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar,
e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa sorte. Deus é aquele que se deixa ser achado. Deus é aquele que perdoa os nossos pecados. Deus é aquele que transforma nossas vidas. E através da sua fé, somente é você e Deus, você consegue tocar de uma forma espiritual em Cristo e sentir a cura para a sua vida. É um exercício diário. É você e Deus. Ninguém pode te dar essa fé. Ninguém pode mover por você essa fé. É você acreditar que pode ser curado através da oração. E você, pelos olhos da fé, tocar em Cristo de um modo sobrenatural e Ele poder curar toda enfermidade da sua vida. Deus tem poder para isso, mas o mover e o efetuar depende da sua fé. Que Deus venha abençoar o seu dia, que Deus venha fortalecer sua vida. Não vai ser a igreja A, B ou C que vai mover a tua fé. Leia a palavra, veja o que Jesus fazia, porque Ele é o mesmo e continua fazendo maravilhas com o seu povo. Tenham todos um bom dia, Deus abençoe sua vida e eu espero que um dia você possa testemunhar aqui em comentários que foi curado, que foi curada pela sua fé. Deus vos abençoe.